Olá, pessoal. Hoje vamos falar de rejeição. Foi um pedido que me fizeram e eu vou falar um pouquinho sobre isso, que embora eu vou dar aqui, na verdade, várias possibilidades do que pode fazer com que uma pessoa se sinta rejeitada em vários ambientes da vida dela. E a pessoa que me pediu isso, não sei se foi um tema que foi uma enquete que eu fiz, não sei se a pessoa fez essa pergunta, porque mexeu com ela de alguma forma, né? De alguma forma estava afetando ou alguém da família dela, ou ela mesma, não sei. Bom, mas a gente também, enquanto analista, eu trabalho com a psicanálise, nos meus atendimentos, né? Eu uso da psicanálise, meus conhecimentos de psicanálise, então a gente escuta o paciente. Não tem outra, você tem que escutar. O problema da rejeição é dele. Então, ele traz essa queixa. E a gente vai escutar a queixa. Vai escutar. Escutar atento, vai acolher, se a pessoa estiver muito angustiado, e vai acolher essa queixa que ele conta. Ele vai começar a contar e, através dessa fala, dessa associação livre, como Freud nos colocou como a única regra da psicanálise, né? Associação livre, ele vai colocar ali, através das repetições que ele for fazendo com o analista, através dessa transferência, do que ele for transferindo de material para o analista vai começar a perceber que algumas coisas ali estão acontecendo, ou repetições, ou palavras que são sempre ditas. E aí, a rejeição pode ter vindo de uma coisa real. Eu já vi uma mãe que teve uma filha que ela não queria essa gravidez e ela o tempo inteiro ela pensando em abortar, mas mesmo assim ela levou a gravidez até o final. E um dia a filha falou para ela que ela percebeu, que ela sentiu que ela tinha uma coisa na ideia dela, na cabeça dela, já era uma menina adolescente para adulta, e ela falou que ela sentiu que a mãe rejeitou ela. E, quer dizer, pode ser uma coisa real, né? Dizem que a criança percebe na vida intrauterina ainda os sentimentos da mãe, o estresse da mãe, o nervosismo da mãe, a não aceitação daquela gravidez. A criança já percebe pelo que a mãe vai falando, porque na gravidez você fala coisas, né? Você tem um contato maior com a barriga ou não. Então pode ser que essa pessoa tenha tido essa coisa do se sentir rejeitada desde a época da vida intrauterina. Pode ser, e ela guardou isso, né? E levou isso depois para a vida dela. Pode ser também que ela tenha fantasiado isso. Porque a criança faz fantasias na idade de 0, de 1 ano até 5, 6, 7 anos. Ela faz fantasias. Ela fantasia muita coisa. Tudo que ela vê, ela fantasia. Ela está num mundo que a gente chama mundo imaginário. E tudo para ela, aquela fantasia, que para a gente é fantasia, para ela é verdade. Eu tenho vídeos e vídeos falando aqui sobre isso. A gente vive, tudo que o analista escuta, ele escuta sobre 3 olhares. O olhar do mundo imaginário dessa pessoa, do simbólico, que é aquele que ela está falando ali com você, e do real, que é aquilo que nos atravessa e que não temos controle. Que existe no mundo, nos atravessa de várias formas e não temos controle sobre ele. Um exemplo é a morte. Outro exemplo é a questão sexual. Né? Nos atravessa e a gente não sabe resolver e tem que lidar com aquilo. Então, muitas vezes, pode ser essa, voltando à fantasia lá do imaginário, ela acredita nisso, ela acredita como verdade. Então, quando a criança vive o processo edipiano, que é essa fase que começa nos 4 anos e vai até 6 anos aproximadamente, que é aquele amor que a criança, eu tenho vídeos falando aqui sobre o Édipo no menino e na menina, se vocês quiserem olhar lá, olhem para vocês verem direitinho, porque eu vou falar rapidamente aqui. O menino tem um amor pela mãe e ele odeia o pai. Ele não quer saber daquele pai ali, o pai é um intruso na vida dele. O Édipo da menina já é o contrário, né? É um amor pela mãe, da menina é o contrário, o amor pelo pai e uma raiva da mãe, uma indisposição com essa mãe.
E muitas vezes acontece tão forte na vida de cada um, porque isso é muito de cada um, da singularidade de cada um, que a criança ama tanto. Eu já vi casos em que a menina ama tanto aquele pai que, por ser insuportável aquele amor, por ser difícil dela sabendo que aquilo é impossível porque tem uma mãe ali junto, né? Que aquele amor que ela tem pelo pai, a namoradinha do papai, ela não pode ser namoradinha do papai porque tem uma mamãe ali. Então ela recalca tudo isso porque o processo de recalcamento, quer dizer, o esquecimento das fases da infância é para todos. E ela esquece, ela recalca essa ideia. Só que ela faz uma coisa contrária. Meu pai nunca ligou para mim. Para ela conviver com a dor que ela teve de ter que esquecer e apagar da ideia dela esse amor pelo pai, ela cria uma fantasia de que o pai não gosta dela, de que o pai não liga para ela, o pai não escuta ela, o pai não ouve ela, e ela, na verdade, foi que se afastou desse pai por saber que aquele amor que ela tinha era impossível, e ela foi se afastando do pai e criou esse oposto, né? Esse oposto da situação, que era o amor muito grande, mas proibido, incestuoso. Então ela teve que abrir mão desse amor, para isso ela criou uma fantasia de rejeição. Meu pai me rejeitou, meu pai não me escuta, não me ouve, não quer saber de mim, ele me rejeitou. É uma fantasia de rejeição. Só que a criança lida com aquilo como verdade. Para ela foi assim. E ela carrega isso e o pior, ela vai reproduzir isso com outras pessoas da vida dela. A partir da idade da puberdade, adolescência, onde ela começa a se relacionar realmente com outras pessoas, ela começa a reproduzir isso. Qualquer coisinha que façam com ela, seja na escola, seja nas relações de amizades, seja nos relacionamentos, né? O primeiro namorinho, primeiro encontro com o outro, ela pode fazer isso, ela pode achar qualquer coisinha que o outro fizer, eu fui rejeitada. Ela vai reproduzindo isso. Então a gente entende como rejeição quando há uma repetição na vida da pessoa. Pode ser fantasiosa, vindo lá da infância, pode ser de verdade, pode ser que tenha acontecido realmente, e ela vai ter que lidar com isso. E pode ser várias coisas. Eu estou dando aqui possibilidades do que pode ter acontecido. Mas a pessoa vai falar. E ao falar, a pessoa vai dar a entender. A gente, através dos significantes, através da linguagem, a gente, enquanto analista, que tem uma escuta mais apurada, que está preparado para aquilo, porque ela viveu isso na sua própria análise, né? A pessoa viveu, o analista viveu tudo isso no seu próprio divã lá, quando ele deitou no divã, porque ninguém pode atender alguém sem ir para o divã antes. Não é só teoria, não é só saber a teoria. É também ter vivido o divã, ter feito a sua análise pessoal. Então, ele acolhe essa pessoa, mas ele vai ter uma escuta mais apurada do que está acontecendo, porque ele tem o apoio da teoria que ele conhece. Então, muitas vezes, é fantasia, e depois a pessoa vai descobrir, ela mesma vai descobrir pela fala dela, e através das pontuações do analista, porque o analista, a psicanálise trabalha a nível inconsciente, ela busca, além do que a pessoa está falando, ela busca nas entrelinhas do que a pessoa não diz, do que a pessoa esconde dela mesma, né, por defesa, e ela vai percebendo ali o que não é dito através dos atos falhos, através dos esquecimentos de nomes, de sonhos e essas pinceladas que o inconsciente dá pra gente quando ele abre, fecha, aparece e desaparece. É assim que a psicanálise trabalha, é assim que a gente escuta e é assim que a pessoa também, como eu contei para vocês lá do Édipo, vai fazendo todo aquele processo de fantasia, né? É preciso uma fantasia para viver. E a criança faz a fantasia por quê? Porque às vezes ela vai sentindo, vai tendo aqueles sentimentos, né? Pelo pai, pela mãe, mas ela sabe que aquilo é horrível. E ela tem uma angústia muito grande, ela tem uma dor muito grande por fazer tudo isso. Então, o que ela faz? Ela faz muitas vezes o processo contrário.
ou ela apaga tudo da cabeça, esquece tudo, conversa com uma criança, a criança não lembra nada da infância dela, conversa com um adulto, aliás, né? Conversa com um adulto, ela não lembra, ele não lembra nada da infância. Eu pego adultos aí que têm lembranças muito vagas, outros que lembram de alguns fatos, né? Que marcam, outros com a proporção que vai falando na terapia. A terapia é isso, né? A pessoa vai falando o tempo inteiro. É preciso que ela fale para o analista poder escutar e dali ir pontuando aqueles momentos que ele acha que é forte. Às vezes ele vai falando e vai lembrando de coisas. Ah, eu me lembrei de uma coisa assim, assim. Ah, eu nem ia falar isso, não sei por que eu estou falando isso. São palavras que o analisando fala durante a sessão e que você começa a entender, e ele principalmente, né, começa a entender da onde que surgiu essa fantasia de rejeição, de se sentir rejeitado. Ou se ele foi realmente rejeitado na infância, pelo pai, pela mãe que maltratou, que não quis saber, e ele lembra de fatos mesmo que mostram isso, né? Porque não importa, gente, se o fato é real, se a pessoa está contando uma realidade ou uma fantasia. Que, como eu falei, a fantasia é para ele como real, como realidade. A fantasia para ele é a realidade dele. Então, não importa se é fantasia ou se é realidade, é o que ele diz daquilo. Isso é que importa numa sessão de análise. O que ele fala sobre aquilo, como ele se sente diante daquilo, como ele levou a vida até agora, a partir daquele sentimento de rejeição. Muitas vezes é uma pessoa sozinha a vida inteira, porque qualquer coisinha que o outro faz, ele rejeita aquele outro e não fala mais com ele, não lidar com ele, porque ele repete padrões, sabe? Igual um disco que repete o tempo todo, um disco arriscado que fica repetindo, repetindo, repetindo. É isso, os neuróticos. Os neuróticos são assim, eles repetem. Não só os neuróticos que eu estou falando, todos nós, né? A maior parte somos neuróticos. Então, ele faz isso, ele tem sentimento de culpa, ele se sente culpado, por se sentir culpado também, ele apaga da mente, e aí faz um processo contrário, fui rejeitado, passa a vida achando rejeitado por todo mundo. Eu tenho uma professora que eu gosto muito, que ela fala sempre assim, o neurótico gosta de sofrer. E é verdade, porque o sofrimento faz parte da vida de toda pessoa que submeteu a linguagem um dia, que foi acolhido por aquela mamãe, ou aquela pessoa que cuidou, que conversou com ela, que banhou dos seus significantes, das suas palavrinhas de amor, de carinho, né, de afeto, que acalentou, que cuidou. Ela subjugou a isso. E se ela se subjugou a isso, ela vai ser uma neurótica e essa neurótica vai sempre estar sofrendo pela vida dela porque ela recalcou muita coisa. Através do recalque, criou-se um inconsciente. As coisas recalcadas vão lá para o inconsciente. E a gente esquece, a gente não lembra, mas a gente atua na vida. A gente não lembra, mas atua na vida. Então, o sentimento de rejeição pode vir de várias dessas coisas. Eu espero ter esclarecido a pessoa que me perguntou e ter esclarecido também a quem está vivendo esse problema hoje, a quem realmente vive isso hoje e sente isso. Eu gostaria até que colocasse aí nos comentários quem já viveu isso, quem sofre por causa disso e o que aconteceu com a sua vida para ter sentido isso, né? Se foi realmente rejeitada ou se é uma fantasia. É um despertar. Vamos despertar para essas coisas que a gente faz na vida da gente, nem sabe por que faz? Fica a dica, gente. Não deixem de se inscrever aí no canal, apertar o sininho para novos vídeos, para vocês serem alertados sobre novos vídeos. E até o próximo vídeo.